GTA com certeza é uma das, se não a franquia mais icônica dos videogames. E sendo minha franquia de jogos favorita, eu decidi trazer um quadro no qual eu trarei uma série de análises dos games da franquia, começando por GTA 3. Sim, eu sei que o correto seria começar pelo GTA 1, mas eu decidi falar sobre o GTA 3 primeiro, porque ele é um dos meus GTAs favoritos, tanto é que o primeiro vídeo desse canal foi sobre GTA 3. Inclusive, eu quero me desculpar caso eu cometa alguns erros nesse vídeo. Então, se eu passar alguma informação errada, me corrijam nos comentários. Mas é claro, de forma totalmente respeitosa. Pode ter certeza que eu irei dar um coraçãozinho no seu comentário e te responder. Se você gostar do vídeo, dá um like aí pra apoiar o trampo, ou dá um dislike se você não gostar. Enfim, fica ao seu critério. Eu também peço humildemente para você se inscrever nesse canal e ativar o sininho para apoiar esse projeto. Aqui eu falo sobre qualquer tema aleatório que me der vontade, com foco em internet e cultura pop principalmente. Ah, também não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais, os links estão no comentário fixado. Chega de enrolação e bora logo para essa análise! Após o lançamento de GTA 2 no ano de 1999, a Rockstar North, que na época ainda era conhecida como DMA Design, começou a produzir um novo game da franquia para a sexta geração de consoles, composta pelo Sega Dreamcast, Nintendo GameCube, o primeiro Xbox e, é claro, o nosso queridinho PlayStation 2. E com a evolução dos hardwares dos consoles, a Rockstar decidiu inovar a franquia, trazendo um jogo completamente em 3D, tendo uma visão completamente diferente da perspectiva top-down apresentada nos jogos anteriores, além de trazer uma versão completamente remodelada e maior de Liberty City, uma das cidades apresentadas lá no GTA 1, assim dando início ao universo 3D, ou simplesmente era 3D, composta por GTA 3, Vice City, Advance, San Andreas, Liberty City Stories e Vice City Stories. A ideia original era lançar o game para o Dreamcast, mas vendo que ele seria rapidamente superado pelos seus concorrentes, a Rockstar decidiu procurar uma outra empresa para fazer uma parceria e lançar o jogo em sua plataforma. Foi aí então que a Rockstar fez parceria com a Sony, em que seus jogos seriam temporariamente exclusivos do PlayStation 2. No dia 11 de setembro de 2001, ocorreu a tragédia do World Trade Center. Por se tratar de algo bem pesado, ainda mais sendo um evento real, eu não vou entrar em detalhes. Caso alguém não conheça o caso, é só pesquisar aí na internet. E se eu não me engano, até já teve um filme relatando esses eventos. Caso eu encontre, eu vou colocar na edição aqui para vocês verem. Mas resumindo, o ocorrido fez com que o jogo fosse adiado para 22 de outubro de 2001, sendo reagendado para 3 semanas depois da data original de seu lançamento, com a Rockstar tendo que realizar algumas mudanças no game para se distanciar da realidade, principalmente levando em conta que Liberty City é a Nova York do universo GTA. Segundo ela, não foi uma mudança tão drástica, com apenas 1% do game sendo alterado. Dentre alguns exemplos, temos as cores da viatura da polícia, que tinham cores idênticas das viaturas de Nova York, diálogos de pedestres e até uma missão envolvendo. É claro que tem outras coisas e tal, mas em sua maioria é isso. Após todas essas alterações, o game finalmente foi lançado. Então foi aí que no dia 22 de outubro de 2001, o mundo conhecia GTA 3.
game completamente absurdo, cheio de detalhes, gráficos incríveis, além de uma história extremamente cinematográfica. Sendo um sucesso absoluto, o game vendeu mais de 8 milhões de cópias só no Play 2, o que já garantiu no ano seguinte uma sequência, GTA Vice City. Mas, como vocês sabem, isso é história para o próximo vídeo desta série. Bom, aproveitando que eu já mencionei a história do game, vamos falar um pouco sobre ela. Sua história se passa no ano de 2001, ambientada na cidade de Liberty City, onde nós acompanhamos a história de Claude, um homem frio e de poucas palavras que, após ser traído por sua namorada e cúmplice Catalina, embarca numa missão suicida em busca de vingança, trabalhando para diferentes tipos de criminosos, desde cafetões e máfias até policiais corruptos e magnatas psicopatas, pisando em cima de qualquer um para alcançar seus objetivos. Tendo uma história bem sombria, bastante inspirada em filmes de máfia como O Poderoso Chefão, por exemplo, o game possui uma atmosfera bastante sombria e suja, representando muito bem como Liberty City é uma grande cidade, mas ao mesmo tempo é cheia de lunáticos e com alta criminalidade. Além de possuir uma ambientação composta por enormes prédios, áreas industriais, áreas montanhosas, um aeroporto gigantesco, etc. Realmente fazendo jus a Nova York que nós conhecemos. A gameplay do jogo é bem datada nos dias de hoje, principalmente se você jogar a versão de Play 2. Não vou dizer que é injogável, mas é realmente um aspecto que envelheceu bem mal. Mas felizmente, caso você jogue em versões mais atuais, o game tem controles atualizados, uma câmera bem no estilo da do GTA San Andreas, além de um mapa, coisa que as versões mais antigas não possuíam, com o player somente podendo se localizar pelo minimapa ou radar, como você preferir chamar. Isso sem contar na versão de PC, onde você pode colocar diversos mods para melhorar 200% da sua jogatina. Confia no pai que é total sucesso. E o mundo aberto? Bom, para os padrões de hoje em dia, ele é meio vazio. Não tem muito o que se fazer além da história principal e as missões secundárias. Só causar o caos generalizado mesmo. Sinceramente, não sei se isso é proposital ou não, mas fazer o que, né? Mas se tem uma coisa que me incomoda e muito nesse jogo, são as suas gangues. Sério, tipo, você tá lá completamente de boa andando pela cidade e tal, até que de repente, do nada... Come here to apologize. The hands of death could not defeat me. The sisters of fate could not hold me. And you will not see the end of this day. I will have my revenge! Foi roubado! Eu sei que isso tem a ver com a história do game, com a maioria das gangues da cidade odiando o nosso protagonista após o final do jogo, mas, cara, é algo simplesmente insuportável. Acho que nem os outros jogos chegam nesse ponto. E eu não tô me referindo só a GTA, mas também outros jogos da Rockstar, como o próprio Bully, por exemplo, em que as gangues do jogo te infernizam, mas não no nível do GTA 3. Onde simplesmente qualquer arma vira uma máquina de destruição na mão desses caras. Sem zoeira. Quem precisa de uma minigun quando se tem a Shotgun M4 do GTA 3? Você se torna praticamente um deus. Isso também vale para os seus inimigos. Enfim, pra finalizar, GTA 3 é um jogo incrível, porém subestimado por muitos. Marcou época e até os dias de hoje continua sendo extremamente importante não só para a Rockstar, mas para os games de mundo aberto em geral, pois ele ditou como deveriam ser os games de mundo aberto dali pra frente, sendo um jogo extremamente revolucionário. E bom, eu vou terminando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais, os links estarão no comentário fixado. E se você não gostou do vídeo, dá o dislike aí também, enfim, como eu falei, fica do seu critério. E é isso, tenha um ótimo dia, tarde
e noite. Fui. Cara, eu gosto do tamanho do pau dele.